Faz escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai avaliar aqui um 208 dessa última cara nova aí, muito bonita eu achei, principalmente com esses dentes de sabre aí, como a própria Peugeot chama, né? E é isso, será que vale a pena comprar esse carro aqui? Vamos lá descobrir agora. Então se inscreve aí no canal, que toda semana tem conteúdo interessante e relevante aqui para você assistir. E é isso, chega de enrolação, bora falar do carro. Bom, e vamos lá começar aqui das versões que você tem do 208 para você comprar. Detalhe, todos os 208 têm a mesma motorização, tá? O 1.6. E vamos lá. Primeiro item, a versão Like manual de 5 velocidades. Acima da versão Like manual você tem as versões automáticas. A manual você só vai encontrar na versão Like, tá? Acima dela tem a Like com câmbio de 5 velocidades, porém automático. Acima dela você tem a Active. Acima da Active você tem a Active Pack. Acima da Active Pack você tem a Allure, que é essa daqui. E acima dela você tem a Grife, que é a topo de linha dos carros, né, com essa motorização aspirada, né? Por quê? Porque você tem também a EGT, que é ele elétrico, 100% elétrico. Tá, aí você me pergunta, o que eu ganho se eu comprar essa versão, por exemplo, em comparação com a versão Active Pack, abaixo dela? Bom, você vai ganhar o quê? Uma roda diferenciada, tá? Essa roda aqui, ela também é aro 16 como na Active Pack, porém ela muda a coloração, né? E outra coisa que você vai ganhar é a ponteira cromada, a ponteira do escapamento passa a ser cromada. Bom, e aí falando da versão Grife, que é acima dessa aqui, o que você ganha quando você adquire a versão Grife? Um detalhe interessante que eu vou falar aqui é que aqui você já tem, na parte da Allure, a chave presencial, tá? Mas vamos falar aqui da frente do carro quando você pega a versão Grife. O que você ganha aqui? Você ganha o farol Full LED, tá? Ele tem até aquelas 3 garras ali, né? Você ganha um retrovisor, aquela capa que é cinza na cor do veículo aqui, ela fica black piano. Lá atrás você ganha um aerofólio com um detalhe em black piano. E aqui voltando para a parte da frente você ganha sensor crepuscular, ou seja, o farol acende automaticamente quando ele escurece ou quando você entra num túnel. E o para-brisa ele tem um sensor de chuva, então quando você pega alguma chuva ele liga automaticamente para você. Esses são os diferenciais se você opta por pegar a versão Grife, que é acima dessa Allure aqui. Bom, vamos lá falar agora da lateral. Aqui, rodas aro 16, o mesmo inclusive desenho da versão Grife, que é acima dela aqui, pneu 195/55. Lateral aqui você tem retrovisores e maçanetas pintadas na cor do veículo, com repetidor de seta aqui e o retrovisor é elétrico. Detalhe aqui, os vidros, quando você tranca o carro, ele não sobe automaticamente, tá? E aqui, como eu tenho aqui a partir dessa versão a chave presencial, eu consigo trancar o carro quando eu coloco a mão nesse sensorzinho aqui do lado de onde você encaixaria a chave, e quando você coloca a mão de novo, ele abre também. Percebam? Bom, falando aqui de freio, você tem freio a disco na dianteira e tambor na traseira, suspensão independente na dianteira e na traseira eixo de torção. Detalhe aqui, você tem um entre-eixos de 2,53 m, é um pouquinho menor do que o do Polo e do Yaris. E aqui você tem um porta-malas, né, com abertura elétrica, e aqui no porta-malas você tem 265 litros de capacidade, contra um Polo que tem 300 litros e contra um Yaris que tem 310 litros, então levando em consideração ele é o menor deles. Bom, fechei aqui a tampa do porta-malas para mostrar alguns detalhes para você. Aqui na esquerda da tampa você tem a escrita 208, no centro da tampa você tem uma faixa preta e aqui você tem esse farol com 3 desenhos e o brake light ali. E detalhe, aqui embaixo você tem uma curva bem bonita, né? Uma curva bem acentuada aqui na tampa do porta-malas. O ronquinho do bicho.
É isso aí, o que vocês acharam no ronquinho? Até que é bonitinho, né? Ainda mais com essa ponteirinha cromada, fica bem charmoso. Bom, vamos falar agora de motorização, tá? A gente já abriu, destravou o capô lá dentro. Aqui, seguindo a linha do 2, né? Você tem um botãozinho que você aperta, levanta. O capô é relativamente pesado e não tem alça pantográfica, tá? Mas ele tem isolamento acústico, né? Bom, aqui a gente tá falando de um motor 1.6, tá? 4 cilindros, flex. Ele não tem o tanque, né, de partida fio, onde você precisa colocar combustível. Aqui ele não tem. E detalhe, esse motor é para toda a linha, tá? Do 208, com exceção do EGT, que é elétrico. Aqui esse motor ele produz 118 cavalos e 15,5 kg de torque. Ele tem um câmbio Aisin, né, de 6 velocidades, só que o carro é bastante pesado, ele pesa 1.227 kg, né? Esses carros dessa carroceria aqui, mais ou menos, né, os hatchbacks, costumam pesar ali na casa dos 1.100 kg. Esse aqui é bem mais pesado, tá? Aqui nós temos um carro que faz de 0 a 100 em 12 segundos e tem como velocidade máxima 190 km por hora. Bom, vamos lá, falando aqui da porta traseira, tudo plástico duro, tá? O vidro, ele é one touch para descer e para subir, porém, ó, a gente consegue observar que ele não desce por inteiro. Aqui nós temos uma maçaneta cromada, só que ao mesmo tempo ele é meio fosco. E aqui nós temos um alto-falante aqui embaixo, beleza? Agora, vamos lá falar sobre o espaço aqui para as pernas, né? Eu tenho 1,77 m, aqui ele tá regulado para mim, tá? Fica encostando, o espaço é bem apertado, tá? Não é muito confortável. Os bancos, eles são bem confortáveis, tem alcântara no meio, ele tem umas abinhas aqui para segurar você, só que ele não consegue ser mais confortável por conta aqui do espaço, né? Realmente ele tem um entre-eixos menor do que o do Polo e do Virtus, e isso a gente consegue identificar, né? E a gente consegue sentir aqui nesse momento. Bom, falando aqui do túnel central, ele é mais ou menos alto, tá? E mais ou menos largo, tá? Ele é mediano, ou seja, quando você está no meio, acaba atrapalhando um pouco, tá? Aqui nos bancos nós temos o mesmo desenho lá da frente, né? É alcântara aqui no meio, tá? Isso é a partir dessa versão. Aqui nós temos alcântara, o apoio de cabeça para os 3 ocupantes com regulagem, né? Aqui nós temos um apoio para o Isofix, tá vendo? Ele tem um zíper aqui que você pode abrir dos dois lados e colocar o Isofix, né? A cadeirinha fica bem mais bonito assim. E claro, nós temos cinto de 3 pontos para todo mundo aqui atrás. Iluminação nós não temos, e nós temos que levar em consideração que aqui existe uma persiana, né, do teto. Quando a gente fecha, ela vai dobrando aqui, então é uma região um pouco mais baixa aqui. Para minha altura tá ok, tá tranquilo. Aqui nós temos a alça, né, para você segurar nos 2 pontos, e aqui de trás é basicamente isso mesmo, tá? Outro ponto é que a gente tem, né, esse porta-revistas aqui, que tem um material macio dentro, uma espécie de veludo, então dependendo da coisa que você vai colocar aqui, se for frágil não vai machucar. E aqui o porta-revistas. Vamos agora falar lá da frente. Bom, vamos falar agora da porta dianteira, né, que não segue o mesmo acabamento lá de trás. E aqui nós temos plástico duro em tudo. Aqui nós temos um material soft touch, né, um material macio. Aqui nós temos uma imitação de fibra de carbono, né, que a Peugeot chama de soft carbon. E aqui nós temos uma linha, né, em black piano que segue por todo o painel. Já mostro para vocês. Maçaneta igual lá de trás, vidros, um toque para subir e para descer para todos os ocupantes, igual lá atrás, e retrovisores elétricos. Aqui nós temos a abertura do capô, que só pode ser feita com a porta aberta, não tem perigo de você abrir ele com a porta fechada. Fica aqui. Um detalhe que eu acho muito bonito é essa junção dessa peça, desse difusor de ar, com essa peça aqui, tá? Quando fecha a porta, faz o vinco certinho, fica muito bonito, tá? Aqui nós temos 2 botões, o modo Eco e o modo Sport do carro, tá? Quando você liga, ele não tá nenhum nem outro, ele tá no modo normal. E aí, se você quiser uma condução mais, né, econômica, você aperta aqui no Eco, ele vai anestesiar um pouco o acelerador. E no Sport, quando você quer brincar um pouco mais, fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Basicamente aqui do lado de fora é isso. Agora a gente vai pra dentro falar aqui do painel e aí eu mostro todos os detalhes pra você. Bora pra lá!
Bom, vamos lá, galera, agora falar aqui da frente do cockpit aqui do piloto. Vamos lá. Primeiramente, bancos. Os bancos são muito bons, cara. Aqui na frente eu chuto ainda falar que da categoria é o melhor, tá? Tudo bem, estamos falando da versão Allure e ele só está presente nessa versão, tá? A partir dessa versão que você tem esse banco com centro em alcântara, muito bonito e boas abas laterais, tá? Falando ali do lado do passageiro, nós temos um porta-luvas. Porta-luvas, ele tem um tamanho interessante, tá? Ele tem um segundo nível ali, um pouco mais próximo da gente, que dá para você colocar carteira, coisas mais simples. Ele não é refrigerado e também não é iluminado, tá? Bom, agora vocês estão olhando aqui essa parte mais central, né? Vamos começar falando dessa mídia aqui. Bom, galera, agora eu vou mostrar a mídia para vocês. Vamos lá, a gente tem 3 botões aqui do lado esquerdo, né? O botão de menu, o botão de aumentar volume e o botão de diminuir volume. O botão de aumentar e diminuir o volume a gente também tem do lado esquerdo do volante, tá? Aqui do lado direito da mídia, aqui onde está meu dedo, eu tenho o botão de ligar ela, mas basicamente ele só deixa ela muda ou não. E aqui embaixo nós temos uma entradinha USB para você conectar e ter o seu celular espelhado aí na tela, beleza? Aqui as informações do topo aqui, nós temos a temperatura externa, a temperatura do ar-condicionado, né, selecionada no ar-condicionado, o indicador do ar-condicionado ligado e a velocidade que ele está, a posição, né, do vento, né, do ar-condicionado. Aqui, você clicando, você tem as informações, né, do veículo para você, então as mensagens do veículo para você vão aparecer aqui. Voltando aqui, nós temos o horário e essa engrenagem, tá? Essa engrenagem, ela aparece em qualquer tela. Quando você clica nela, você consegue definir 3 perfis, tá? E o que esses perfis definem? Configurações de áudio, tá? Que você pode colocar, eu gosto de um som mais grave, mais agudo. Você pode definir isso por perfil, tá? E você também pode definir o perfil, a coloração. Tá vendo que a gente está com uma coloração azul aqui, né? O tema azul do Scuderia Garage. Aqui do lado, no perfil 2, nós temos outra configuração com essa coloração, tá? Perfil Glen. E aqui no perfil 3 nós temos a outra coloração vermelho do perfil do Garagem TNK, beleza? Como que a gente define isso? Clicando aqui em temas, né, e definindo a cor, a gente só tem essas 3 opções aí, tá? Aqui em opções você consegue fazer a configuração do sistema, por exemplo, que vai aparecer lá no painel do seu carro, né? A distância, como que ela vai ser calculada o consumo para você? Em quilômetros por litro? Então tá certo aqui, em quilômetros por litro a cada 100 km rodados, tá aqui. Temperatura, qual que vai ser, tá? Ajuste de fábrica, informações do sistema, idiomas, né, da mídia, a configuração de data e de horário, a configuração da tela, por exemplo, o brilho aqui, né, a intensidade do brilho, e também quando ele tem uma mensagem muito grande para te avisar, né, ele vai rolando automaticamente se isso aqui tiver marcado. Aqui ajustes do painel, né? Como o painel, vocês puderam ver, é um painel bem completo. Você consegue utilizar aqui, você consegue configurar o painel por aqui. Então, quando eu apertar ali na haste do limpador de para-brisa, na pontinha ele tem um botão. Se você pressiona ele, ele vai te mostrar informações do computador de bordo, conforme eu deixei configurado aqui. E depois, quando você parar de mexer, né, no botãozinho da ponta da alavanca, né, do limpador de para-brisas, ele vai voltar para o conta-giros. Então, basicamente, esse aqui é a informação que você quer ver quando você clicar, né, nesse botãozinho na ponta da alavanca do limpador de para-brisa. E aqui você vai informar o que você quer ver default lá na tela, né? Quando sumir o computador de bordo da tela, o que vai aparecer? Conta-giros, tá? Então você pode programar ele aqui. Parametrização dos perfis, né? Como eu tinha mostrado para vocês, né? Por exemplo, aqui você define o que? Você pode colocar uma foto, né, do seu perfil, ou você pode colocar, né, basicamente resetar as configurações e criar aqui 4 perfis, 1, 2, 3 e o perfil comum, né, default. Aqui, vamos voltar aqui para o menu, e aqui eu tenho informações de música, né, onde vai mostrar Bluetooth, rádio e tudo mais. Aqui eu tenho a navegação, então porque ele tem Android Auto e Apple CarPlay, né, então ele vai aparecer aqui. Bom, então depois de navegação a gente tem a climatização, né? Nós conseguimos mexer no ar-condicionado por aqui, a velocidade, a temperatura e o direcionamento do vento, né? Vou voltar aqui menu.
Aqui telefone, né? Seu celular tá pareado, você consegue, né, pedir para o carro ler as mensagens que você receber, você consegue atender ligação e fazer ligação por aqui, né? Você vê a sua lista de contatos e tudo mais. Aqui aplicações, basicamente o Android Auto e o Apple CarPlay que está aparecendo aqui. E em apps do veículo você vê o computador de bordo aqui, do mesmo jeito que você enxerga lá no painel, você consegue enxergar aqui, tá? E tendo a opção de reinicialização, trajeto 1, né, Trip A e Trip B aqui, né? E aqui, claro, consumo instantâneo e a parte de autonomia, né? Voltando aqui, menu, você tem a última opção que é o veículo, tá? Então você consegue colocar, por exemplo, esse anti-patinagem aqui, on ou off, basicamente controle de tração, né? Controle de estabilidade e tudo mais. Aqui quando você pressiona o check, ele mostra lá no painel, né? Ele fazendo uma checagem dos sistemas do seu carro e dizendo se tem alguma coisa fora do padrão ou não. Parâmetros do veículo, né? A parte de conforto aqui você pode colocar, por exemplo, quando você engatar a ré, ele automaticamente limpar o vidro traseiro se o seu limpador de para-brisa estiver acionado. E basicamente é isso que a gente encontra nessa mídia. É uma mídia completa, é interessante. Aqui no carro nós temos duas entradas USB. Essa aqui que você consegue utilizar para fazer pareamento com a mídia, né, do seu celular, e uma lá embaixo que serve somente para carregamento do celular, beleza? E é isso. Bom, e como vocês puderam ver aqui, explicações dessa mídia, tá? Descendo aqui, esse carro ele tem basicamente dois níveis, tá? Ele tem esse nível de altura aqui, que é basicamente onde você encontra o velocímetro, né? Aqui o painel do carro, e tem esse mais abaixo. Nesse mais abaixo, nós temos uma imitação de fibra de carbono, né? O soft carbon por todo o carro, muito bonito, como eu falei, naquelas junções ali, tá? Abaixo nós temos um friso que combinou muito. Esse interior desse carro chama muita atenção, achei muito bonito. Aqui nós temos esse detalhe em metal aqui, cara, muito bonito. Segue por todo o carro aqui, a não ser, aliás, segue até o volante aqui, né? Abaixo nós temos aquele friso que dá continuação no friso da porta que eu mostrei para vocês. Aqui as duas saídas de ar-condicionado, aqui os botões imitando um cockpit, né? Pisca-alerta, trave destrava, os desembaçadores dianteiros e traseiros, uma função aqui de atalho, né, aqui pro ar-condicionado, quando você ligar ele já ligar no máximo, aqui a ventilação do ar-condicionado e aqui habilitar a recirculação. Ponto muito interessante também que a gente vê nessa versão nós temos aqui, né, uma portinha muito discreta, muito bonita, que você aperta e aí você consegue colocar o seu celular. Se ele tiver carregamento por indução, ele começa a carregar ali. Outro ponto interessante é que a gente consegue, tá vendo essa aba aqui, que a portinha quando desce, você tem como colocar o seu celular. Ele tem essa função mesmo, você colocar o celular ali para você não precisar colar aquelas ventosas no vidro, tá? Do lado dele aqui você tem uma entrada USB, né? Você tem duas aqui nesse carro, né? Essa aqui que é iluminada de noite e essa aqui que não é iluminada. Essa aqui você precisa conectar pro Apple CarPlay e pro Android Auto, né? Aqui embaixo nós temos um espaço aqui, um estojinho, né, que é a chave do carro, que eu coloquei aqui. Aqui os indicadores do câmbio, né, das posições do câmbio. Esse câmbio, ele tem como você deixar ele com trocas manuais, né. Vamos ligar aqui o carro pelo botão de Start Stop, né. Você precisa apertar e segurar, com o pé no freio, claro. Então você tem aqui a P, R, N, D, e quando você vira aqui para o lado, no câmbio Aizinho, você diminui, você reduz marcha empurrando ele e você sobe marcha abaixando ele, né? Beleza, aqui um pouco mais abaixo nós temos esse freio de mão aqui no meio, tá? Um detalhe interessante é que a partir dessa versão você já tem 6 airbags. Você tem lateral, de cortina e aqui os dianteiros, né? Nas versões abaixo você só tem 4, os laterais e os da frente, tá? Aqui nós temos 2 porta-copos, uma portinha 12 volts e um pouco mais atrás ali nós temos um outro porta-objetos. Aqui nós temos a alavanca de limpador de para-brisa com função intermitente, né? Aqui no volante, é um volante em couro, também a partir dessa versão, com esse detalhe Black Piano. É um volante bem futurista, né? Ele é bem compacto. Do lado direito do volante você tem a função de source e de listar, né, as informações na mídia, né? Basicamente esses são os controles da mídia.
e uma bolinha aqui para você passar de fonte, né? Por exemplo, se você estiver escutando a música no Bluetooth. E do lado de esquerdo do volante você tem aqui os controles. O botão aqui que tem um carinha falando alguma coisa é o botão que quando você está pareado com o seu celular na mídia, você aperta, ele abre ou a Siri, né, no Apple, ou então o OK Google do Android, né? Aqui nós temos o botão de diminuir e de aumentar o volume. Aqui desse lado esquerdo aqui você tem o clássico, a seta, né? E você tem o limitador de velocidade ou o Cruise Control, né? O famoso piloto automático. Você seta apertando para cima mais velocidade e embaixo para menos velocidade. Volante bem compacto, com a base e com o topo achatado. E vamos falar para um dos shows à parte aqui, né? Que é a questão desse teto que vocês estão vendo nessa câmera aí. É um teto muito bonito, ele tem uma persiana que você consegue fechar ele aqui, tá? Para isolar um pouco a iluminação. Muito bom. Infelizmente ele fica bem distante aqui, né? Para você abrir, mas funciona numa boa. E o outro show à parte aqui é a questão desse painel 3D, que também é a partir dessa versão Allure, né? Que é o iCockpit 3D. Quando você liga o carro, né? Quando você desliga, ó, ele já faz um desenho todo maluco ali. E quando você liga, ele também faz aquele mesmo desenho de uma forma inversa, né? Você tem todas as luzes ali de controle de tração ali, essas opções aqui, né? De, por exemplo, o cinto que eu não estou afivelado, ele aparece ali para mim. A luz, como está desligada, né? Ele aparece ali também. E nós temos apenas 4 luzes aqui, as duas de seta. Aqui nós temos uma chave de fenda, né, para manutenção, e aqui um alerta, tá? Vou até mostrar para vocês agora, para ficar mais fácil. Sempre que eu ligo, ele faz esse check-up, né? E aí ele mostra, tá vendo? O alerta, chave de fenda, de manutenção e o pisca-alerta aqui. Beleza? O interior muito gostoso, você se sente muito confortável a bordo. Esse retrovisor ele não é fotocrômico, mas a gente consegue observar alguns vacilos, como por exemplo não ter iluminação nos para-sóis, né? Mas também conseguimos encontrar coisas muito interessantes, como por exemplo os cuidados com isolamento acústico. Aqui nesse lugar onde você encaixa o cinto, ele tem um veludo. Isso para quê? Para não ficar batendo e fazendo barulho, ó. Aqui eu mexo, não faz barulho. Se eu colocasse no plástico, faria barulho. Então é um cuidado muito bom que eles têm, né? Que basicamente o isolamento acústico desse carro, agora que a gente vai dar uma volta, vocês vão perceber que é muito, muito bom. Chuto dizer que é o melhor da categoria, hein? Então é isso, basicamente aqui do interior é isso, né? Vamos dar uma volta que eu acho que é o que vocês mais têm curiosidade desse carro aqui. Bora! Bom, vamos lá galera, agora dar uma volta aqui com o Poçante. Estou com o Thiago do Garagem TNK aqui como sempre, lógico, né? E vamos lá, vou aproveitar para mostrar para vocês a qualidade da ré, da câmera de ré. Boa, né? A gente fez uma manobra na chuva e escuro, de noite, numa rua sem iluminação, e parecia que tava de dia. Foi muito boa. Não é não? Parecia que tava de dia. Parecia que tava de dia. Mas bora lá, vai. Vamos lá. Fala aí, Thiagão. E aí, mano? Que mandas no Poçante? Você que aproveitou, usufruiu desse veículo aqui? Eu não, nós. Também? Nós que aproveitamos, usufruímos do veículo, fizemos testes, avaliações. Exatamente. Mas já vou jogar uma de cara logo. Cutucar, né? Já vou jogar de cara. Vai, manda. Qual é o chamariz desse carro, na sua opinião? Design. Design e tecnologia. Design e tecnologia. Eu acho que isso é unanimidade. É um soco na cara da concorrência, não adianta. Exatamente. Cara, o carro, ele é muito, muito tecnológico, né? Ele tem... Mas Glenn, se você me der a oportunidade de abrir um parênteses aqui... Fica à vontade. Vamos lá então. Então é o seguinte, em 2018 para 2019, quando foi a vinda do do novo 208, sim, mais ou menos, acho que até um pouquinho antes, talvez 2017 ali, a Peugeot veio, né, a CEO, que é uma mulher, se eu não me engano,
a CEO da Peugeot veio a público falando de que a Peugeot queria voltar a ter a mesma qualidade e o mesmo prestígio dos clientes de quando ela veio para o Brasil como um carro importado, como um carro de conforto, tecnologia, enfim, uma série de fatores. E aí veio o 208, que já foi um boom de tecnologia. Agora com o 208 facelift, é mais uma vez a prova de que a Peugeot está cumprindo com o que ela... O legado. Isso. Além do novo projeto que eles aplicaram, que era o Peugeot Car Care, que era de terem revisões programadas e mais baratas para você mostrar confiabilidade. E aquilo, a Peugeot fala, a sua revisão vai dar 7 mil reais, um exemplo, tá? Nossa, você chegou lá e deu 9. Beleza, você paga o 7 e a Peugeot manteria, né? Isso era o que era falado na época, ele cobriria esse valor. Então assim, isso são coisas que foram ditas na época. Eu não cheguei a ver ninguém reclamando disso, na verdade, né? E eu escuto muito coisa positiva do 208, gente falando que tem manutenção mais barata e que ficou melhor mesmo. Eu lembro da propaganda que aconteceu bastante no próprio YouTube, da Peugeot falando pra gente dar uma oportunidade pra conhecer a nova Peugeot. Isso, então foi mais ou menos esse mesmo projeto, que veio esse Car Care, que veio a CEO falando. Então eu acho, sinceramente, e falo por mim, eu não gosto de Peugeot, eu não gostava de Peugeot, melhor dizendo, eu não gostava de Peugeot, sempre fui contra os franceses, eu achava Peugeot um carro que não valia a pena, não era um custo-benefício. Hoje eu olho para aquilo e falo, não, beleza, a Peugeot tá... Paguei a língua. Exatamente, e é maravilhoso quando isso acontece, porque é quando você olha para aquilo e fala, não, realmente, cara, a Peugeot me provou o contrário. E é muito bom isso, cara, é mostrar que a marca se importa muito com o consumidor, né? Sim, realmente. Aqui a gente tá na versão Allure, então ela não é nem a intermediária, ela é uma antes da top. Eu acho que ela é grife, intermediária, né? Acima. Exatamente. Aqui... você já tem um carro cheio de tecnologia, né? Tem o ESP, tem o ABS, que é lógico, né? Temos tudo isso. Na grife você já tem mais coisas interessantes, tá? Por exemplo, na grife você vai encontrar que ele tem uma câmera ali em cima que ele identifica as sinalizações, as placas de velocidade e vai colocando ali para você, né? A velocidade daquela via. Tem um sensor de fadiga, tem o freio de emergência, exatamente. Tem o Lane Assist, né? Por exemplo, se você estiver saindo da faixa, ele corrige com o volante automaticamente. Tem, né, como eu falei, o sensor de fadiga. Esse carro aqui, tá? Um detalhe que eu não comentei, mas esse carro ele só liga quando a chave está dentro dele, tá? Quando você tenta ligar a chave, como é chave de presença, né? Ele não destrava. O carro é muito confortável, né? O câmbio tem uns momentos que eu achei estranho. Ele é um Aisin, tá? Aisin é uma marca muito renomada, né? Nesse meio aí de câmbio. Mas uma coisa que eu achei estranha e que você também achou, que você comentou comigo também, sim, é que nas saídas, às vezes ela dá uns trancos. De forma desnecessária. Totalmente. Você para assim e do nada ele... dá um tranco na saída. Esse carro ele tá não bateu nem 4.000 km rodados, então não é defeito do carro, né? É realmente não é de uso, né? De mau uso, por exemplo. Exatamente. Ele dá um tranco bem forte, né? Você chega a meio que, né? Ele te dá um alerta, né? Mas aqui a gente tem um hill holder, né? Que quando a gente tá numa descida, por exemplo, ou subida, ele segura o carro, né, por um tempo para você sair. É assim, cara, modernidade. Esse carro aqui ele é muito, né, focando esse ar futurista e tudo mais. A suspensão dele é muito confortável, o freio dele é surpreendente. Foi uma coisa que na primeira freada você tava na hora, foi uma coisa que eu falei, caraca, como freia esse carro? E é aquilo, né? Já tem gente que acha que tambor na traseira, se tem tambor que o carro não freia bem. Mas não, a maior parte da frenagem vem da frente, né? Vem dos discos. E aqui o carro segura muito bem. Você dá uma tuchada no freio, ele segura muito bem. Tem aquele sistema também que quando você tucha o pé sem dó, ele já pisca, né? O pisca-alerta, né? Até você parar. Quando você para, ele continua ligado, igual vocês vão ver agora.
Outro ponto, né? A gente tá na chuva aqui, tava na chuva, que como eu comentei com vocês, na grife ele já tem o limpador de para-brisa automático, né? O famoso sensor de chuva. Vamos lá. A proposta desse carro aqui, urbano, concorda? City Car. Exatamente, é um carro muito cômodo, né? Ele muito prático, é muito versátil. Você encaixar ele numa vaga, a direção é levinha, muito fácil de estacionar, ainda mais com essa câmera de ré, né? Eu prefiro até o sensor de ré do que a câmera de ré. Mas a câmera aqui supriu bem. Exatamente, mas a câmera aqui é muito boa e realmente vale muito a pena. Então, proposta aqui é um carro urbano. Eu recomendo ele muito para quem, né, quer o carro para ir para o trabalho e tudo mais. Na estrada, a gente vai falar aí de desempenho. Isso porque não por quero bengar os carros, não, mas por segurança, uma ultrapassagem, algo do tipo, né? E aqui deixou um pouco a desejar no desempenho. A gente imaginou que fosse um carro um pouco mais forte. Como eu disse até em outro vídeo que eu fiz andando com esse carro na estrada dos Romeiros, né, nessa estrada aqui, andando um pouco mais forte, num ritmo mais forte, eu comento que você entra nesse carro, ele é tão tecnológico, tão bonito, que a primeira sensação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um canhão, o carro. É um canhão, vai andar pra caramba. O carro vai andar pra caramba, mas ele não anda tão bem, tá? A gente já andou de Polo automático, né? E eu imaginava que o desempenho seria semelhante. Lógico, né? A comparação é bem esdrúxula, mas a gente já andou de Polo automático 1.6. Eu já andei de Etios 1.5. Eu já não lembro se você andou comigo no Etios, mas eu lembro que eu andei já com o Etios 1.5. Não, o Etios 1.5 que anda muito bem. Anda muito bem, eu lembro que a gente andou já nele. A gente andou também no Onix. O Onix, né, 1.0 e 1.0 turbo, mas enfim, então assim, o know-how nosso para falar um pouco sobre esse carro não é mais o know-how de uma pessoa totalmente leiga, mas é alguém que já tem algumas experiências com outros carros, né? Eu achei que esse carro pelo menos iria andar um pouco a menos por conta do peso, né? Que esse carro é muito mais pesado que um Polo 1.6, mas eu achei que ele ia andar um pouco menos. Mas eu sentindo, claro que seria legal colocar um lado a lado e dar uma puxadinha. Quem sabe a gente não consegue trazer pro canal. Mas eu achei que ele iria andar pouca coisa a menos que o Polo. E eu, particularmente, sinto que não é muito bem isso que acontece. Eu sinto que ele tem um desempenho bem inferior, tá? Aqui de concorrente, né, como a própria Peugeot anunciou, né, tinha o Polo e o Yaris, né, e o Fit também, colocaram até o Fit no meio. É que o Fit ele é um nicho de mercado tão, pra mim é tão estranho. Ele é tão estranho que ele se encaixa em tantas formas diferentes, mas eu acho que não tem uma categoria específica pra ele. Exatamente. Deveria ter, mas... Exatamente. Ele meio que briga sozinho, por quê? Ele é uma minivan, ao mesmo tempo que ele é um hatchback. Ele é um MOVE, né? Ele é um MOVE, exatamente. é Multiple Utilitary Vehicle, é um exatamente. MOVE. Então assim, carros MOVE no Brasil a gente tem praticamente só ele. Talvez o que faça uma competição bem rasa ali com ele seja Spin, por exemplo. Sim. A Spin básica que não tem 7 lugares, que tem só 5. Mas enfim, né, gente, não sei. Eu acho, às vezes, a comparação com o Civic, com o Fit, às vezes ele encaixa bem, às vezes não, mas não sei. O Yaris e o Polo é bem aceitável mesmo. Com certeza, muito aceitável. Mas, assim, o carro é muito gostoso, é muito confortável. O que impressiona nesse carro aí é conforto e tecnologia. Acho que talvez até o Argo. O Argo 1.6. Não sei. O 1.6 não, desculpa. 1.8 HGT. 1.8 HGT talvez encaixe aqui. Não sei. Talvez. Não sei, Mas assim, falando aqui, olha a estabilidade, a dinâmica desse carro é muito gostosa. Muito. Esse carro aqui, acima dos 100 km por hora, essa direção elétrica, ela é assistida, né? E ele fica muito pesado, desnecessariamente pesado, tá? Você dá a impressão que a frente do carro é muito pesada, que é aquele carro que sai muito de frente, que espalha a frente, porque é a sensação que o volante te dá. O feedback do asfalto, se ele é mais poroso, consequentemente mais grudante, né? Será que existe, né? Ele gruda mais, tem mais aderência. Ou quando o asfalto é muito liso, você sente tudo isso aqui, ó, na palma da sua mão.
E quando o volante é muito pesado, igual esse, artificialmente pesado, você meio que perde essas referências. Você não sente tão bem o asfalto. Essas bolinhas aqui, ó, no asfalto, ó, eu tô passando nelas, eu praticamente não sinto. E é uma coisa que é gostosa de você sentir. Claro, né? Depende de pessoa para pessoa, né? Isso aqui talvez traga um pouco mais de conforto, né? Que a pessoa não tem o volante tremendo. Mas, ó, de novo, ó, eu não tô sentindo praticamente as bolinhas aqui. É que é complicado a gente falar, porque às vezes a nossa forma de olhar é uma forma de olhar mais entusiasta. Mas não é alguém que quer pegar o carro e ir de ponto A ao ponto B. A gente quer curtir, né? Porque é aquilo. Entendeu? Aquela coisa da essência do carro, né? Do carro mais analógico. Da extensão do corpo, aquela coisa que a máquina e o homem e tal. E às vezes o público do carro, muitas vezes o target do carro é justamente o que os caras... Eles vão ver tudo que a gente não tá vendo. Tudo que a gente não tá vendo assim, né? Mas olham, dão mais valor para aquilo que a gente não tá olhando. Eles possuem outros pontos de vista. Exato. Isso eu concordo. Mas assim, é um ponto que, na minha opinião, claro, dando como a minha primeira impressão, né, é uma coisa que não me agradou tanto. Se não é um problema, se você tem um 208 e tem, pra mim tá ótimo essa direção. Deixa aí nos comentários, bora interagir, galera. Eu sempre respondo os comentários com todo prazer e eu tento responder o mais rápido possível. Dificilmente um vídeo fica aí 1-2 dias sem minha resposta, né? Então, cara, vamos bater um papo aí, coloca seu comentário, vê o que a gente achou. Aliás, coloca o que você achou, e fala da avaliação. Tá legal, não tá legal, a avaliação vocês falaram de umas coisas nada a ver. Ajuda a gente a melhorar, tá? Mas no mais é isso, galera. O carro é muito gostoso, é bem gostoso de dirigir, tá? E vale a pena, né? Se você tiver vontade de dirigir esse carro, vale a pena você experimentar ele, tá? Faça um test drive. Faça um test drive para ver se o carro atende às suas necessidades, tá? Se ele atende, né, os seus pontos de atenção, né? Os seus pontos é aquela velha história, né? Não adianta. A gente pode falar qual é o melhor carro, mas o melhor carro para você é aquele que te atende. Exatamente. Então, é isso. Mas é isso, galera. Agradecer aqui o Garagem TNK de novo. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis. Se inscreve aí no canal, porque toda semana tem conteúdo interessante e relevante pra você assistir e acompanhar aqui com a gente. E é isso, galera. Um abraço, um beijo. E é isso. Bora pro próximo vídeo. Conto com a sua presença. Eu te espero lá, hein, brother. Falou!